Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje o nosso recado é sobre vegetação da América. Estaremos então dando continuidade ao nosso tema da aula passada sobre características ou aspectos naturais da América e eu falarei especificamente hoje sobre vegetação. Da mesma forma que nós falamos na aula passada, que a América possui um clima muito diversificado e o mais interessante, né? Na América a gente consegue ter todos os tipos de clima que existem no mundo. Da mesma forma, a gente conseguirá também falar sobre vegetação, lembrando sempre que o clima influencia a vegetação e vice-versa. É por isso que a gente sempre estuda clima, relevo, vegetação, hidrografia, porque esses elementos naturais, esses fatores naturais, eles estão sempre interagindo. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês aprendam bastante. Deixe lá a sua dúvida no Google Sala de Aula, na mesma aba que você está assistindo esse vídeo. Então, nossa aula já vai começar. Com vocês, vegetação da América. Galera, já falei isso, mas vou repetir. Como eu fiz da outra vez, quero falar da vegetação de uma forma bem ampla. Irei falar sobre a vegetação da América de uma forma geral. Começarei então falando sobre a vegetação da América do Norte e posteriormente da América do Sul e darei destaque então à vegetação do Brasil. A América do Norte possui um grande número de formações vegetais. Isso se deve à sua grande dimensão e orientação latitudinal, ou seja, do sentido norte ao sul ou vice-versa. E com certeza, em relação a essa grande orientação, essa grande dimensão latitudinal, que nós teremos diferentes tipos de clima. E conforme já explicado na aula anterior, os climas são a principal influência na formação da vegetação. E é claro que o relevo do subcontinente também exerce um importante papel aí nesse sentido. Gente, vamos começar então falando um pouquinho sobre a tundra. Ela pode ser encontrada principalmente no norte do Canadá. Por quê? Porque o clima polar e o clima subpolar é um clima que permanece durante quase todo o ano, uma vez que os verões são bem curtos e acabam impedindo a formação de árvores. O que é a tundra? Gente, a tundra são os líquens, os fungos, as gramíneas e pequenos arbustos, e que acabam se formando a partir do degelo, que eu disse, né, nos pequenos verões. Já no território sul e central do Canadá, e também parte do Alasca, eu tenho a floresta boreal, que também é conhecido como taiga. É um tipo de vegetação predominante e é uma floresta com árvores de grande porte. Lembrando que em suas copas há um formato de cone e existe também uma baixa variedade de espécies, predominando principalmente os pinheiros. Falando agora sobre os Estados Unidos, principalmente no Nordeste e também no Oeste, são regiões que vão se caracterizar por um clima ameno, com estações bem definidas. É a floresta temperada decídua que possui grande variedade de espécies. Nas partes mais altas, nós estaremos encontrando principalmente coníferas, como os pinheiros, da mesma forma que no Canadá. Nas partes mais baixas do Nordeste estadunidense, eu conseguirei observar que espécies latifoliadas, só lembrando, né, que latifoliadas são árvores com folhas bem largas, e também encontrarei florestas caducifoliadas, que são aquelas florestas que precisam perder as suas folhas em determinada época do ano, porque principalmente quando se aproxima o outono. Esse fenômeno ocorre
devido às mudanças climáticas, que a gente chama de mudança climática sazonal. Nesse caso, ocorre uma amplitude térmica em torno de 60 graus Celsius, então essas árvores de grande porte, elas precisam perder as suas folhas. Por quê? Para poder conservar energia e enfrentar os rigorosos invernos dessas regiões. Indo em direção ao Oceano Pacífico, nessas áreas mais baixas aí, principalmente o que a gente chamaria do oeste dos Estados Unidos, nós vamos encontrar a floresta temperada pluvial, né? Onde uma menor variação térmica anual e um maior índice de umidade estará favorecendo a formação de uma vegetação de coníferas de grande estatura, passando até mesmo de 90 metros de altura. A gente chama essa vegetação de sequoias. Só lembrando que quando nós estudamos sobre clima, essa região do Pacífico aí, do oeste dos Estados Unidos, é uma região que chove bastante, tá? Então, por isso que a gente tem essa floresta chamada floresta temperada. E é claro que a gente também pode observar nessa região árvores de menor porte, arbustos, gramíneas e também os líquens. Já nas planícies centrais norte-americanas, há uma característica predominante de pradarias e estepes, sendo que essas duas formações elas são dominadas por gramíneas herbáceas. O que vai diferenciar essas duas formações é o clima e também o tamanho que uma atinge e a outra não. As estepes, por exemplo, são de formações de transição entre zonas desérticas. Normalmente as pradarias, conforme eu disse, se encontram em regiões com baixo índice de pluviométrico, né? baixo índice de chuvas e também clima temperado, sendo uma formação que não precisa de muita água para que ela possa se desenvolver. Nas pradarias é muito comum ocorrer queimadas naturais, queimadas anuais. Na verdade, essas queimadas até trazem um certo benefício para a natureza, porque elas limpam o excesso de matéria orgânica do solo. Dessa forma, acabam aparecendo uma nova vegetação. Já no sul dos Estados Unidos, fazendo fronteira ali com o norte do México, eu consigo encontrar regiões desérticas e semiáridas, como os desertos de Nevada, Mojave e Sonora. O que predomina ali? Arbustos xerófitos. O que são plantas xerófitas? Aquelas que armazenam águas, preparadas para climas secos. Elas possuem cascas grossas, possuem raízes bem profundas e sem folhas na maior parte do ano, exceto em períodos de chuva. Eu também terei ali os cactáceos, né, que são plantas suculentas que armazenam uma grande quantidade de água em seu interior. Já no sul do México e na Flórida, eu tenho altas temperaturas e também tenho um grande índice pluviométrico. Então eu terei a floresta tropical e uma grande biodiversidade de árvores, principalmente as árvores latifoliadas. Passei agora para a América do Sul, então vamos dar um destaquezinho aí para a vegetação da América do Sul, principalmente falando um pouquinho sobre o Brasil. O clima ali dessa região da América do Sul é o principal fator para determinar, no caso, a formação vegetal, da mesma forma que na América do Norte. A América do Sul, ela possui um território muito extenso, uma orientação então latitudinal também de sentido norte e sul e vice-versa, além de ter um relevo acidentado, né? No caso, sempre lembrando que os relevos acidentados são os desgastes que podem ser naturais ou também pode ser desgastes com construções, né, feitas pelo homem. Devido a esse relevo acidentado, apresenta também climas variados, portanto, originam-se diferentes formações vegetais em todo o território sul-americano. Como qualquer um desses fatores naturais que nós já estudamos, a vegetação não seria diferente, ou seja, ela não é estática. A vegetação ela é dinâmica, ocorre sempre uma transição de diferentes tipos de vegetação. E as formações vegetais de clima tropical, elas são encontradas no norte da América do Sul, principalmente nas partes de baixa altitude, tá, gente? Lembrando que alturas baixas, eu não estou falando de latitude, não.
Por exemplo, a vegetação da savana tropical é encontrada no norte e no centro da Venezuela. Encontramos também no litoral do Equador, que é o centro-oeste, e parte do nordeste brasileiro, em pequenos enclaves cercados pela floresta amazônica, que já falamos quando estudamos relevo, clima, hidrografia, quer dizer, são fatores, são elementos que vão se complementando. O tipo de vegetação dessa região, então, ela vai se caracterizar por uma formação de campos cobertos por gramíneas, com árvores de pequeno porte e arbustos espaçados na paisagem. A floresta tropical pode ser encontrada no norte do Brasil, no sul da Venezuela, sul, centro e norte da Colômbia e também no centro da Bolívia. Vai formando aí a floresta amazônica, além do litoral sudeste e sul do Brasil, constituindo então o que nós já conhecemos como Mata Atlântica. Ali nós temos florestas que a gente chamará de ambrófilas, que são extremamente densas, com folhas largas, que é latifoliadas, que necessitam de bastante umidade e não perde as suas folhas. Na verdade, as copas formam um dossel que permite apenas 1% de insolação do solo e divide-se em 3 nichos: o superior de 50 a 60 metros, o médio, mais denso e com árvores entre 20 e 40 metros, e também o inferior, de 5 a 15 metros. Ao sul da floresta amazônica, oeste do Brasil, né, no caso, e Bolívia, Paraguai, norte da Argentina e no semiárido nordestino do Brasil, eu ainda encontro a floresta sazonal e também os complexos arbustivos. Essa é uma vegetação bem variada, tá? Até porque essa região eu possuo um clima com 2 estações, uma seca e a outra chuvosa. Então essa vegetação acaba sendo composta por árvores bem espaçadas, com as suas copas em forma de guarda-chuvas virados para cima. Já em outras localidades eu terei as árvores xerófitas, que na verdade são adaptadas à seca. Conforme eu disse, a paisagem ela estará mudando dependendo da estação, como por exemplo a Caatinga no nordeste do Brasil, o Chaco na Argentina e no Paraguai e assim por diante. Já as vegetações de climas mesotérmicos, elas aparecem aí no sul do Brasil, no nordeste da Argentina e também na porção central e sul do Chile. Eu ainda possuo os campos que estão presentes no sul do Brasil e também no norte da Argentina. Eles apresentam apenas gramíneas baixas e árvores latifoliadas que aparecem no leito dos rios. A floresta de latitudes médias, que a gente chama de ombrófila mista, é encontrada no Planalto Sul do Brasil, no caso aí da Mata das Araucárias. No sul do Chile também e em altitudes médias nos Andes tropicais também encontra esse tipo de vegetação. No caso, ela é composta por árvores com folhas em forma de agulha, quanto por folhas latifoliadas. Conforme eu já expliquei para vocês, a dominância de uma floresta se dá pela temperatura local. Enquanto temperaturas mais elevadas acabam favorecendo as vegetações latifoliadas, a porção central, por exemplo, do Chile é dominada pela vegetação mediterrânea, onde observamos arbustos com raízes profundas e ramos retorcidos, além de pequenas árvores bem espaçadas. Nós também temos esse tipo de vegetação aqui no Brasil. Vegetação de clima seco eu encontro na Patagônia da Argentina, no norte do Chile e também no litoral do Peru. Vegetação desértica eu encontro no norte da Patagônia, que é na Argentina, norte do Chile e também no litoral do Peru. Agora, indo em direção ao sul, principalmente aí da Patagônia, tanto faz a Argentina quanto o Chile, eu já vou encontrar uma vegetação de clima deserto frio. Tá? Eu encontro, então, a mesma coisa que eu encontrei lá em cima na América do Norte. Pequenos arbustos e vegetação formada por líquens
e musgos, além de gramíneas de baixa estatura. Sendo assim, é claro que a tundra alpina vai dominar toda a cadeia dos Andes. Quer dizer, se você observou, quanto mais eu tenho uma latitude maior, vai ocorrendo a mesma coisa com a vegetação, tanto ao norte quanto ao sul. Então é só uma questão mesmo da gente poder observar essa situação. Claro que eu terei outros fatores que estarão influenciando, como por exemplo o relevo, né, o clima e tudo mais. Mas é como se a natureza repetisse a mesma formação vegetal de acordo com a sua latitude. É isso aí, galerinha, e a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Rode esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que você fique bem por dentro sobre vegetação do Brasil e da América. Lembrando que qualquer dúvida você poderá estar deixando no Google Sala de Aula, nessa mesma aba onde você está assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, cultura viva, muito além da sala de aula. E não basta só querer, é preciso atitude e vontade de vencer. Vem pra cá você também, Escola Cultura Viva. Invista já no seu futuro, Escola Cultura Viva. Os melhores professores.